Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Mariano, eu sou especialista técnico de produtos aqui da Doni 3D. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês falando sobre as atualizações do Exocad e o que veio de novo aí no Exocad 3.3. Até o momento estávamos trabalhando com o Exo 3.2, o Eleficina, e agora veio a atualização para o Exo 3.3, onde a gente tem algumas ferramentas a mais para trabalhar. Vou passar por cima de algumas ferramentas aqui para ficar um pouco mais intuitivo. Ficou um pouco mais intuitivo, ficou um pouco mais fácil de trabalhar, teve algumas opções que melhoraram e abriu algumas possibilidades também para a gente poder fazer os nossos projetos, tá? Então, primeira coisa, na interface ele já está puxando os softwares de manufatura, né? Por exemplo, o Ceramil Match 2, Ceramil Motion, o Milbox ali, ele já está puxando os softwares de fresagem, o software de posicionamento de bloco para dentro do Exo aqui, onde a gente consegue terminou o projeto, com um clique só a gente já abre os softwares para fazer o posicionamento das peças. Isso sem fazer nenhuma instalação a mais, sem fazer nenhum plugin a mais, nenhuma conversão e nenhum nada. Colocou o Exo, ele já vai puxar as informações das fresadoras, tá? Então, primeira coisa que eu vi de interessante que mudou foi na parte de posicionamento dos dentes. No posicionamento dos dentes, deixa eu mudar aqui. No posicionamento dos dentes, no modo avançado, habilitou a simetria, né? Onde eu consigo fazer a simetria dos dentes anteriores. Então, eu fazer espelhamento e tal de um lado para o outro. E o que eu achei mais interessante, que a gente sempre vem apontando para a Exocad fazer algo do tipo, é esse espelhar um por um. Então, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui maior. O dente 12, quando eu mexo no dente 12, ele faz o mesmo movimento para o dente 22. Assim por diante, né? O 11, 12, 11, 21, 12, 22 e aí vai, beleza? Então isso daqui eu achei bem interessante, porque na hora de fazer um trabalho, um projeto, por exemplo, de um mockup, é muito importante a gente fazer as alterações iguais de um lado, tanto de um lado quanto do outro. Por exemplo, inclinação dos dentes. Reparem, se eu deixar ele desabilitado e agora habilitar, ele vai copiar exatamente a configuração, ó, mesmo que ele mude bastante o dente oposto, tá? Outra coisa que eu achei interessante que fez alteração, no modo de barras, que é onde a gente tem o nosso iBar, né? Esse modo iBar, ele é um pouco diferente, eles falam, aqui no Exo é split, separado e tal. Esse módulo a gente está conhecendo bastante ele como iBar por conta de não ter essa opção no Exo. A gente fazia isso no Blender, né? A separação da barra do protocolo. Então aqui a gente coloca os pontinhos e tal. Quando eu aplico, ele gera uma barra. Estou passando bem por cima aqui só para verem as atualizações, tá? Então quando eu dou um aplicar, ele vai fazer o carregamento aqui para tirar uma barra de dentro desse protocolo. Olha que belezinha, né? A gente tem aqui um protocolo cimentado agora. Então é só a gente fazer as alterações. Ó, você colocou na barrinha ali, eu consigo tirar uma barra de titânio, fazer isso aqui fresado em titânio, fazer em cobalto cromo, fundido, enfim. Isso quem vai determinar é o tipo de manufatura que vocês vão utilizar, né? O software, no meu ponto de vista, ficou mais rápido. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a configuração de IA, mas no posicionamento dos dentes, além das bibliotecas novas que eles colocaram de fábrica no Exo, na hora de posicionar os dentes, na hora de carregar os dentes, na hora de fazer o posicionamento, ele está um pouco mais rápido, na hora de fazer o fechamento no preparo. Então isso eu achei bem interessante dessa atualização. Outra coisa que a gente fez a atualização é na parte dos implantes. Vou colocar na detecção de implantes aqui para vocês verem. Bom, agora é possível a gente selecionar os implantes de forma individual aqui, sem ter que ficar clicando em seguir ou voltar se errou algum implante. Então isso aqui é bem interessante, porque a gente pode selecionar um tipo de implante no 16, no 3, 23, 26, como está aqui. Ah, errei um implante. Beleza, vai lá, volta no implante que você errou e troca, tá? Isso é bem tranquilo. Quando eu abro a opção dos implantes, ele me mostra a biblioteca de uma forma um pouco diferente agora, onde eu consigo ver a interface que está sendo utilizada, consigo ver T-Base, consigo ver a empresa que está trabalhando, então ficou muito mais intuitivo,
ficou mais fácil de não errar dentro do exocard na hora de posicionar os implantes, beleza? Então isso daqui eu acho que de fato vai ser um grande diferencial para a gente pensar numa atualização, pensar numa mudança de software aí, beleza? Então quando a gente vai fazer a alteração, a gente fica um pouco mais livre, um pouco mais fácil de identificar qual implante a ser usado, beleza? Outra coisa que alterou que eu gostei bastante foi na parte do editor de dados. Com o editor de dados agora ele tem o limpar a borda, né? Limpar borda. Isso daqui serve para a gente fazer pontes, né? Então aqueles casos que vêm todo cheio de fragmento, eu consigo limpar só os fragmentos. Os casos que estão com uma pontezinha, né? Alguma coisa aberta no meio, eu consigo fazer a união desses triângulos ali de uma maneira um pouco mais rápida. Isso é bem interessante. Principalmente na parte de limpar os fragmentos, que eu acho que é de extrema importância para todo mundo, né? Bom, algumas das mudanças foram mais sutis, como na velocidade, tempo de resposta do software e tal. Também mudou algumas opções de PT para a gente fazer o bloco e tal, ficou bem mais tranquilo, mais fácil de usar. Mas as principais mesmo que vão fazer diferença no dia a dia, creio eu que seja do espelhamento, da simetria, do editor de dados e o nosso iBar. Outras mudanças foram feitas mais sutis, foram bem mais sutis, tá? Para quem precisa e viu como funcionou aqui, é muito simples tirar a barra do exocard. Lógico, isso aqui foi um por cima. Se você quiser saber mais sobre essa aula, como é que funciona, se tem esse tipo de informação na plataforma, tem sim. Como o exocard lançou a semana passada, os vídeos estão sendo gravados e a gente vai começar a disponibilizar na plataforma. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o exocard, entra aí em contato com o pessoal da plataforma, quem é responsável pela plataforma, adquira aí sua vaga no curso, tanto presencial quanto online. E se tiver mais dúvidas sobre como atualizar o exocard ou como adquirir o exocard, se tiver dúvida de como comprar o exocard, como adquirir os módulos do exocard, como atualizar o seu exocard, entre em contato com o nosso time comercial que eu tenho certeza que eles vão conseguir te explicar muito bem sobre o software, sobre os módulos, como é que funciona e tudo mais, beleza? Fico por aqui, um grande abraço.